Oi. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente já tá ao vivo no Insta, tá ao vivo no Face e tá entrando no YouTube. O YouTube tá conectando aqui. Quanto tempo, né? Setembro a gente pulou. Na verdade, essa era para ser a live de setembro e a gente não conseguiu fazer. Então, a gente pulou setembro, acabou ficando um mês sem live. Mas não tem problema, se der esse mês a gente faz mais uma. Pessoal do Face, tem um recurso novo agora, que a gente vai publicando algumas perguntas, algumas enquetes durante a live. E aí vocês vão respondendo, eu acho que vai ser bem legal a gente interagir. E o assunto de hoje é como se preparar para amamentar. Eu escolhi esse assunto porque basta alguém dizer que tá grávida para começar a receber um monte de palpite de como deve se preparar para amamentar. Então é um assunto bem rico, bem legal pra gente falar. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou enfermeira neonatal, sou responsável pela Nana Neném. A gente atende aqui em São José dos Campos e em cidades próximas com consultas de amamentação, cursos de gestante em domicílio, orientações de cuidados com o bebê, consultoria de amamentação para retorno ao trabalho, acompanhamento de desmame gentil. Para saber mais é só visitar a nossa página. E começando o tema de hoje, a gente vai falar sobre preparação para amamentar. E é muito importante a gente começar falando sobre a realidade da amamentação no Brasil. A gente não tem dados tão felizes quando a gente compara com as recomendações mundiais, mas a gente tem bons dados quando a gente compara com os outros países, com os índices dos outros países. Então, a gente sabe que a recomendação hoje para amamentar é de 6 meses, leite materno exclusivo, sendo que nesses 6 primeiros meses de vida o bebê não precisa nem de água, nem de chá, nem de nada, tá? E o Ministério da Saúde e todos os órgãos internacionais, eles recomendam que a gente continue com a amamentação até os 2 anos de vida ou mais. Então, essa é a recomendação atual, né, de todos os órgãos mundiais. Essa semana, em um atendimento, uma mãe me perguntou se essa recomendação tinha mudado, porque ela estava vendo pediatras introduzirem papinhas salgadas ou doces, agora eu não me lembro a informação que ela me passou, com 4 meses de vida. Então, não mudou a recomendação. A introdução alimentar ela é recomendada após 6 meses, tá? Sendo que até os 6 meses de vida o bebê não precisa nem de água, nem de chá, nem de nada, tá? Só de leite materno. E ao mesmo tempo que a gente tem essa recomendação de amamentar por 6 meses, exclusivo, e 2 anos depois da introdução alimentar, a gente tem no Brasil uma realidade, como eu falei para vocês, que não é tão maravilhosa, mas quando a gente compara com outros países até que é legal. O tempo médio de amamentação da mulher brasileira é de 54 dias, então aproximadamente 2 meses é o tempo que as mulheres amamentam. E dentre vários fatores que a gente já discutiu em outras lives, a gente tem um fator muito importante que faz o bebê desmamar, que é a falta de informação da mãe.
Então, hoje, uma das principais causas para o desmame precoce, que é a interrupção da amamentação antes de 6 meses de vida, é o fato de a mãe não ter informações adequadas sobre a amamentação. Eu gosto sempre de lembrar que amamentar não é instintivo. Amamentar é um hábito, amamentar é cultural, então a gente precisa aprender a amamentar. Então, não é de um dia para o outro. O bebê fica 9 meses na barriga e daí ele nasce e a gente quer que ele saiba mamar naquele minuto que ele nasceu. A gente sabe que a primeira mamada do bebê, quando ela acontece dentro da primeira hora de vida, muitas vezes o bebê parece que nasceu sabendo mamar mesmo. Mas várias coisas acontecem nesse meio do caminho que podem fazer com que os primeiros dias de amamentação não sejam tão simples assim. Por isso que muitas mulheres desistem de amamentar. E a gente está hoje numa sociedade que não está acostumada com a amamentação, né? Então, se a gente for perguntar para as nossas mães, para as nossas avós, quanto tempo elas amamentaram, vocês vão se surpreender, porque muitas delas ou não amamentaram, tomaram remédio para secar leite, né? Por diversos motivos, ou amamentaram super pouco. Então, a gente vem de uma sociedade que não está preparada, não está acostumada a amamentar. E como amamentar não é instintivo, mas sim cultural, sim um hábito, a gente precisa mudar essa cultura e é nisso que a gente vem trabalhando. E aí as pessoas ficam sempre procurando respostas meio prontas. Sabe aqueles e-mails que a gente recebe? Eu prometi que eu não ia falar isso, mas é muito irresistível. Sabe aqueles e-mails spam que a gente recebe, tipo, como aumentar seu pênis? Muitas mulheres procuram e querem saber como aumentar o meu leite. Como eu faço para aumentar o meu leite? Como eu faço para preparar o meu bico para não rachar? Então, isso é comum, né? A gente quer sempre receitas prontas, a gente quer sempre... quem nunca entrou no Google e colocou lá 10 passos para qualquer coisa, esperando que viesse uma resposta pronta, que a gente pudesse seguir aquela receita e chegar no objetivo que a gente quer. Infelizmente isso não existe, né? Mas existem várias orientações que a gente pode trabalhar e é muito importante quando vocês têm a oportunidade de ter orientação profissional para seguir na amamentação, principalmente nos primeiros dias que podem ser bastante desafiadores. Então a informação adequada é a chave. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sempre repito e não canso de repetir que informação empodera, tá? Então informação dá pra gente poder de escolher o nosso caminho. O profissional da saúde hoje, ele tem um papel muito importante que é fornecer para o paciente todas as informações mais atualizadas e mais adequadas, e então o paciente vai escolher o caminho que ele vai seguir, e o mesmo vale para a amamentação. Ninguém vai obrigar ninguém a amamentar, mas o objetivo da consultoria de amamentação é clarear os caminhos, clarear todas as possibilidades para que a mãe possa escolher, né, para que aquela dupla possa escolher, mãe e bebê, se vão amamentar, se vão continuar ou não. Mas, de fato, a informação empodera e é muito mais fácil a gente seguir quando a gente está seguro daquilo que a gente está fazendo, né? Algumas pessoas estão enviando comentários aqui, então o pessoal tá falando, minha mãe nunca me amamentou, saiu da maternidade com receita de leite, né? Isso é muito comum mesmo, ainda hoje, infelizmente. Hoje mesmo a gente estava conversando num grupo de enfermeiras consultoras, a gente estava falando sobre bebês que acabam recebendo fórmula, né? Acabam recebendo leite artificial, mesmo sem indicação nenhuma, só por precaução, né? Então, que precaução é essa se a gente sabe que hoje o aleitamento artificial ele pode trazer tantos prejuízos até em longo prazo para a saúde, né? Tem gente já mandando perguntas, a gente já vai... eu vou só seguir aqui o conteúdo que foi preparado e depois a gente passa para as perguntas, porque muitas coisas já estão aqui, tá? E aí, se eu não mencionar alguma coisa, a gente volta para as perguntas dos comentários. O fantasma da hipoglicemia. Na verdade, hoje a gente tá aqui no Insta, estão falando sobre o fantasma da hipoglicemia. O pessoal do Facebook não tá vendo os comentários do Insta, mas hoje à tarde justamente a gente tava falando sobre hipoglicemia. Então, o bebê, mesmo com a glicemia boa, né? O que é glicemia, pessoal? Glicemia é o nível de açúcar no sangue do bebê. Então, mesmo com a glicemia boa, muitos hospitais acabam prescrevendo a fórmula láctea, o complemento, o leite artificial, né, o leite em pó,
como precaução para a glicemia não baixar, né? E eu já vi muitos hospitais fazendo terrorismo com as mães de que é melhor eu dar este leite para o seu bebê, porque se a glicemia do seu bebê baixar, o seu bebê vai para UTI e ele pode até morrer. Então, realmente é um fantasma da hipoglicemia. O que acontece é que, principalmente equipes assistenciais de hospital, que não são especializadas em aleitamento materno, vamos lembrar que nem todo ortopedista é especialista em joelho, então nem todo pediatra é especialista em amamentação, nem toda enfermeira de berçário é especialista em amamentação. Então, essas pessoas que estão ali na assistência, elas têm bastante receio do aleitamento materno, justamente por terem pouca experiência no assunto. Então, do mesmo jeito que a informação empodera a mãe, o conhecimento e a informação também empodera o profissional, e esses profissionais acabam se sentindo um pouco sem escolha, e acabam sim cedendo e prescrevendo leite artificial, não tem muito jeito. Bom, as mamas começam a se preparar ainda na gravidez. Então, para quem tá grávida, as mamas já começam no início da gestação a ficar maiores, e todos os ductos lactíferos, que são todos os caminhos por onde o leite vai passar para poder sair pelo mamilo e ir para a boca do bebê, eles estão se formando, né? Eles estão se desenvolvendo, e também as mamas vão aumentar para ganhar espaço para fazer a reserva e produção de leite, né? Então, desde a gravidez, a gente já está se preparando para amamentar. Tem várias coisas que perguntam, uma pergunta até já chegou aqui no Facebook, que é sobre passar bucha nos mamilos, né? Passar bucha nos mamilos, passar cremes nos mamilos, passar toalhas ásperas nos mamilos. Deixa eu ver se eu consigo colocar. A gente já encerrou a enquete, mas não tem problema. Passar bucha nos mamilos, passar creme nos mamilos, passar toalhas ásperas no mamilo, tudo isso não é recomendado, gente. Eu sei que muitos médicos devem ter recomendado isso para vocês, mas isso não é recomendado. Nossas mamas têm uma proteção natural, nós temos umas células em volta da areola, que se chamam tubérculos de Montgomery, e essas células são responsáveis por produzir uma secreção, por produzir um hidratante natural, que vai fazer a preparação e a proteção da areola e dos mamilos, desde a gravidez até a hora de amamentar. Então, se a gente passa bucha, se a gente passa creme, se a gente passa toalha áspera, tudo isso vai fazer com que a gente retire essa proteção natural das mamas. Então, isso é uma orientação muito antiga. Antigamente se orientava sim passar bucha nos mamilos, mas hoje não é mais orientado passar bucha nos mamilos. A gente sabe que isso, inclusive, pode deixar a pele do mamilo mais sensível e favorecer a formação de fissuras no início da amamentação, tá? Além disso, assim, na gravidez, assim que começar a sentir as mamas ficarem mais cheias, mais volumosas, a orientação já é ter um sutiã mais confortável. Se vai ter suporte ou não, né, ferrinho ou não, se vai ser de amamentação ou não. Mesmo enquanto a gente tá amamentando, não necessariamente o sutiã precisa ser de amamentação. O sutiã precisa ser o que for mais confortável para aquela mãe. Inclusive, tem muitas pacientes que a gente recomenda usar top de ginástica, porque às vezes fica muito mais confortável para acomodar as mamas do que o próprio sutiã. E também durante a gravidez não ficar fazendo expressão nas mamas. Então, quero ver se eu já tô com leite, né? Muita paciente entra em contato comigo e fala assim: fiz expressão na minha mama e não tá saindo leite. E aí eu falo assim: quanto tempo tem seu bebê? Aí ela fala: não, eu ainda tô grávida. Eu falo: bom, então ok, não é pra sair leite mesmo. Então, não ficar massageando as mamas, não ficar vendo se tem leite ainda na gravidez, porque ainda tá se desenvolvendo isso, né? Tá se formando. Deixa eu passar para algumas perguntas, senão eu perco aqui nos comentários. Perguntaram até quando o bebê tem que mamar. O bebê tem que mamar até 6 meses exclusivo e depois até 2 anos com a introdução alimentar. A gente falou bem no comecinho. Como eu sei que o leite está sendo suficiente na mamada para o bebê, a gente vai falar um pouquinho, segura aí a dúvida. A lanolina é recomendada como prevenção, só deve ser usada para recuperar rachaduras. A gente tem no mercado muitos fabricantes de pomada de lanolina. A lanolina é uma proteína extraída da lã do carneiro, por isso ela tem esse nome. Ela pode ter boas propriedades cicatrizantes. O grande problema da pomada de lanolina é que as mulheres não sabem utilizá-la,
tá? Então as mulheres utilizam muita pomada de lanolina e isso deixa o mamilo mamilo e areola bem escorregadio, bem difícil do bebê pegar. E aí o bebê fica escorregando pro mamilo e normalmente machuca mais o mamilo, tá? Pode usar pomada de lanolina desde que use direitinho. Usar direitinho é colocar meio grão de arroz de pomada de lanolina em um dedo, fazer assim, outro dedo, e o que sobrar neste dedo vai passar só no mamilo, tá? Isso é usar direitinho. E só no mamilo. Mais do que isso, vai deixar o mamilo bem escorregadio, a areola bem escorregadia, difícil do bebê pegar. E a pele, e se já tiver presença de fissura, a pele muito úmida também vai dificultar a cicatrização, tá? Então não faz nada nas mamas durante a gestação. Não faz nada nas mamas durante a gestação. Vamos ver aqui no Face, os comentários do Face. Bom, a Camila perguntou se é pra passar bucha. Tá perguntando da concha. Gente, a concha também é vendido como algo que vai ajudar, mas a concha não é legal, tá? Dependendo do tipo de mamilo que a mãe tiver, a consultora de amamentação pode indicar alguma coisa, mas essa orientação a rodo, assim, todo mundo tem que usar concha, todo mundo tem que usar bucha, todo mundo tem que usar... Isso não é legal, tá? Adriana, meu bebê tem 3 meses, está recusando o peito. Quando mama, ele pega 2 a 4 minutos. Isso pode ser a crise dos 3 meses? Adriana, só avaliando seu bebê. Precisaria de uma avaliação presencial. Eu amamento minha bebê, ela está com 7 meses, mas vejo que ela não quer mais mamar, está tomando fórmula. Gente, mamíferos mamam no peito. Mamíferos não recusam peito, não recusam, né? Mamíferos mamam no peito, mamíferos não rejeitam o peito. O bebê pode apresentar um comportamento que a gente interpreta como rejeição por alguns motivos. Se sua bebê, Tamir, está mamando fórmula na mamadeira, seu bebê pode estar fazendo confusão de bico, confusão de fluxo e assim perde interesse pelo peito. Mas também, para te dar uma resposta mais específica, você precisaria de uma avaliação. Patrícia, eu amamento meu filho de 2 anos, quando é a hora de parar? A hora de parar é a hora que você quiser. A hora do desmame, depois de você já ter amamentado tanto tempo, 2 anos amamentando, parabéns, Patrícia. A hora de desmamar é a hora que você quiser, a mãe que manda no desmame, tá? Se você tem dúvida com relação à composição da dieta dele, entre em contato com uma nutricionista, é o melhor profissional que tem para te orientar e avaliar como tá a dieta, mas muitas vezes nessa idade o peito já virou um hábito e você pode precisar de um pouco de ajuda para retirar o peito. Se você tiver dúvidas sobre desmame gentil, pode entrar em contato com a gente depois por mensagem que a gente conversa. E o sol? Outro dia mandaram tomar sol. O sol é velho, né? O sol também é uma orientação bem antiga. Gente, o sol não vai fazer diferença na nossa vida, tá? A gente já sabe hoje que o sol não vai fazer diferença na nossa vida, mas também não vai fazer mal, tá? Outro dia me devolveram, eu respondi isso num curso de gestante presencial e me devolveram, e as índias, por isso que as índias amamentavam. Eu falei, pode ser que seja pelo sol que as índias amamentavam, mas também não tinha chupeta, não tinha mamadeira, não tinha leite artificial, não tinha um monte de coisa. Andresa, não tem necessidade de você tomar sol, tá? Não tem necessidade. Fala assim, nossa, Andresa, toma sol, porque assim não vai machucar seu peito. O segredo de uma boa amamentação é a orientação e é a pega correta, né? Iniciar a mamada precoce, iniciar a mamada na primeira hora de vida e a manutenção da pega correta, tá? No caso da mãe ter que voltar a trabalhar antes dos 6 meses, qual a orientação para conseguir seguir com a amamentação? Ângela, a gente precisa adaptar direitinho a rotina da mãe, com as ordenhas, com a oferta, regras de armazenamento e tal. Para isso, a gente tem uma consultoria de retorno ao trabalho. Então, se você tiver interesse, a gente desenha toda a sua rotina junto com você e te apoia no início do seu retorno, tá? Eu tive muita fissura na primeira semana. Meu médico recomendou eu passar casca de banana. Foi muito bom, cicatrizou muito rápido, não machucou mais. Patrícia, super sorte, tá? Casca de banana, repolho, casca de mamão, tudo isso pode causar infecções muito importantes.
A gente tem a pele do mamilo aberta quando a gente tá falando em fissura, e aí a gente pega essas coisas da feira e coloca no mamilo. Outro dia, uma das meninas, uma das consultoras que eu acompanho, postou ou mandou no nosso grupo de WhatsApp que chegou na casa da mãe e tinha uma banana, no cacho de banana, faltando só um quadradinho da casca. E aí ela falou assim, peguei a mãe no flagra, né? Então a gente, como profissional, a gente não recomenda nenhuma medida da feira, tá? Para as lesões. Se você ficou bem, ótimo, foi super sorte, você poderia ter tido uma infecção importante. Aqui no Insta, estou gestante de 37 semanas, mas até agora meus seios não aumentaram, estou no tamanho normal de antes da gestação. Isso significa que eu não vou conseguir amamentar? Na verdade, por enquanto, isso não significa nada. Isso só significa que você não percebeu um aumento significativo das suas mamas, tá? Assim que seu bebê nascer e seu bebê começar a estimular suas mamas, dependendo da sua via de parto, isso vai acontecer durante o trabalho de parto, ou se for uma cesárea agendada, isso vai acontecer quando seu bebê começar a estimular suas mamas, o seu corpo vai entender que seu bebê nasceu e vai começar a produção de leite. Só aí a gente vai entender se você terá alguma limitação para amamentar ou não, tá? Amamento há 17 meses, não vou parar nunca. Quando o bebê mama só em um peito, com o tempo outro peito para de produzir? Para sim. Vou seguir um pouquinho aqui o conteúdo e eu vou falar um pouquinho da produção de leite, tá? Vou salvar a live vai ficar no Insta salva por 24 horas nos stories, no Face fica disponível na página e também vai subir no canal do YouTube. Estou usando uma pomada já faz uns 3 meses, já vi diferença. Não sei que pomada não sei que diferença você tá vendo. Mas o repolho verde com o furo para não encostar na areola diminui o desconforto da descida do leite. Olha, o que diminui, na verdade, o desconforto da descida do leite são as compressas geladas. E aí a folha de repolho na geladeira faz o papel da compressa gelada. O furo no meio ajuda porque não atrita o mamilo no sutiã, mas tem outras formas também da gente evitar esse atrito no sutiã, que são mais seguras e não são soluções de feira. Então eu sempre recomendo usar uma fralda de boca, pega uma fralda de boca do bebê, enrola a fralda de boca, faz um rolinho e faz uma rosquinha, tá? Depois eu posto uma foto para todo mundo. E aí essa rosquinha você coloca o mamilo no meio e fecha o seu sutiã. Essa rosquinha vai impedir que o mamilo encoste no sutiã, tá? Para ajudar no desconforto da descida do leite, a gente recomenda compressas geladas, compressas com água gelada. Não use gelo porque pode queimar tua pele sem você perceber. Então a gente recomenda compressas com água gelada, de 8 a 10 minutos depois das mamadas, tá? Minha filha deixou de mamar aos 8 meses e eu descobri depois que estava grávida novamente. Isso pode ter influenciado na primeira ter parado de mamar? Pode. Carla, apesar da gente saber que gestante pode amamentar o filho mais velho, a gente tem evidências de que a gestação e os hormônios da gestação podem alterar um pouquinho o gosto do leite. Então, pode sim, mas a gente não tem como dizer que foi isso. O furo do repolho é para evitar a contaminação. Nós, como profissionais de saúde, dificilmente recomendamos coisas que não têm evidências científicas e que podem não ser seguras. Então, eu sugiro não usar. Eu gosto mais da fraldinha com compressa gelada, tá? Bom, então, resumindo, como preparar os seios? A resposta não está nas mamas, a resposta está na cabeça, né? Então, o que a gente tem que fazer para se preparar para amamentar? Buscar a informação correta, né? Buscar informação adequada sobre como são os primeiros dias com o bebê em casa, buscar informação adequada sobre como é a pega correta do bebê. Podem aparecer dificuldades, sim, e essas dificuldades desaparecem enquanto mais a gente tem informação e assistência profissional, tá? Então, como preparar a cabeça, então, né? Que tipo de informação que eu tenho que ter, então, para me sentir segura e me sentir preparada para amamentar? Primeiro, saber a importância da primeira mamada, né? A gente já falou aqui, a gente já teve uma live exatamente sobre esse assunto, que é a Hora Dourada. Quem quiser buscar, pode ir no canal do YouTube, www.youtube.com/nananeném. E lá vai ter o vídeo sobre a Hora Dourada, que é a primeira hora de vida do bebê.
A mamada na primeira hora de vida é a mamada mais importante da vida do bebê. É o momento que ele tá mais em prontidão para mamar, né? Mais disposto a aprender a mamar. E a gente precisa aproveitar aquele momento, porque muitos bebês, depois dessa primeira hora de vida, eles realmente capotam, eles dormem por horas, porque eles ficam cansados por causa do parto. Então, saber a importância da primeira mamada, fazer constar isso no seu plano de parto. Então, fazer constar no seu plano de parto que você deseja sim amamentar na primeira hora de vida. Para quem não sabe o que é plano de parto, também tem um vídeo falando sobre o assunto no canal do YouTube. E garantir que aquela primeira mamada seja legal, seja boa, seja efetiva, tá? Sempre pedir ajuda profissional no hospital que vocês estiverem e pedir assistência nessa primeira mamada, pedir orientação nessa primeira mamada, pedir a presença da enfermeira obstetra ou da enfermeira neonatal, quem estiver acompanhando vocês. Segundo cuidado, nem pense em bicos artificiais. Ninguém ainda falou de chupeta e eu tenho certeza que daqui a pouco vai subir um comentário falando da vizinha que amamentou 5 anos e sempre ofereceu chupeta e nunca aconteceu nada. Tudo bem, eu tô acostumada, pode falar. Mas é uma super sorte, tá? Os estudos científicos mostram pra gente, as evidências mostram pra gente que a introdução de chupeta, mamadeira, bico de silicone, qualquer bico artificial atrapalha sim na amamentação, faz com que o bebê treine uma pega diferente da pega correta e com isso ele vai machucar os mamilos e ele vai também não aproveitar, não extrair todo o leite do peito. Se ele não extrai todo o leite do peito, o nosso corpo começa a diminuir a produção, tá? Estão perguntando aqui no Insta, e se o médico no pré-natal não te apoia nessa decisão da primeira mamada? Se isso for realmente importante para você, troca de médico, tá? Eu já tive pacientes com 34, 35 semanas que depois de receberem a orientação sobre as intervenções desnecessárias feitas na primeira hora de vida do bebê, impedindo que o bebê fique com a mãe, trocou de médico. Ela não tinha essa informação, trocou de médico, teve um excelente parto e uma excelente hora dourada. Então, se o seu médico não apoiar suas decisões de primeira hora, com você bem orientada e bem embasada, troca de médico, tá? Próxima orientação. Não foque no peso do bebê nos primeiros 10 dias de vida. Gente, não foquem só no peso do bebê, tá? E o pediatra vai falar com vocês sobre peso, entra por uma orelha e sai pela outra, tá? Por alguns motivos. Primeiro, o bebê perde peso sim nos primeiros dias de vida. O tanto de peso que ele vai perder vai depender muito de quanto de soro você recebeu no seu trabalho de parto, porque você vai inchar com esse soro e o bebê também, tá? Então, não foque só no peso do bebê, porque ele vai desinchar do soro que ele recebeu. O bebê nasce com uma reserva de energia que a gente chama gordura marrom, e ele queima essa reserva de energia durante os primeiros dias de vida, enquanto ele vai receber só o colostro, que é tudo que ele precisa em termos de sistema imunológico, tá? Então, não foque só no peso do bebê. A gente espera que o bebê, até 15 dias de vida mais ou menos, tenha retornado para o seu peso de nascimento. Mas se isso não acontecer, não surte, tá? Busque sempre uma segunda opinião, se o seu pediatra quiser entrar com complemento logo no comecinho. Busque uma avaliação, tá? A gente olha outras coisas também, a gente olha a hidratação do bebê, a gente olha a atividade do bebê, a gente olha xixi, cocô, a gente olha várias coisas, a gente não pode olhar só o peso. Outra coisa, os pediatras uma vez inventaram que os bebês têm que ganhar um número X de gramas por dia para serem saudáveis, tá? Só que a gente tem agora cerca de 50 pessoas online assistindo entre Facebook e Instagram, e eu tenho certeza que todas essas pessoas são diferentes e têm metabolismos diferentes, e o mesmo vale para os bebês. Outro dia eu ouvi assim, nossa, aquele bebezinho fulano da sua amiga já tá com 1 ano, nossa, mas ele é tão pequeno. Exato, ele é pequeno, os pais são pequenos, então a gente não pode esperar bebês hipopótamos de pais gatinhos, né? Então todos os bebês têm metabolismos diferentes, assim como todas as pessoas têm metabolismos diferentes. Então, tudo isso para dizer que olhar só para o peso só deixa vocês estressadas e ansiosas, e descargas de adrenalina atrapalham a produção de leite,
tá? Então não foque só no peso, olhe para mais um monte de outras coisas. E se você não estiver conseguindo olhar para esse monte de outras coisas, procure um profissional que possa te ajudar e que possa olhar para essas outras coisas com você. Pode ser um outro pediatra, pode ser uma consultora de amamentação, pode ser alguém que você confie, tá? Próxima orientação, entenda como funciona a produção. Então, a nossa produção de leite funciona sob demanda. O bebê vai para o peito, o bebê suga o peito. Quando ele suga o peito, nosso cérebro entende que a glândula mamária está recebendo estímulo. A gente produz ocitocina e a gente produz prolactina. A prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite. A ocitocina é o hormônio responsável pela saída do leite. O que isso significa? Isso significa que peito não é estoque, peito é fábrica, tá? Isso significa que 80% do leite da mamada é produzido durante a mamada. Então, aquelas mães que me procuram e falam assim, ai, mas meu peito não fica mais cheio, meu peito não vaza mais, né? Eu acho que eu não tô tendo mais leite. Gente, não dá pra amamentar 2 anos e vazar 2 anos. O corpo é muito sábio e o corpo adequa a essa produção. Então, peito não é estoque, peito é fábrica, tá? Muitas pessoas perguntam sobre livre demanda. Hoje a gente já tem evidências de que a livre demanda, ela é um fator que ajuda na manutenção do aleitamento materno, porque bebês que mamam em livre demanda, isso quer dizer que não mamam com horários regrados, mamam a hora que eles quiserem. Bebês que mamam em livre demanda estimulam mais vezes o peito das suas mães, e isso garante a manutenção da produção por mais tempo. Então, a livre demanda é tudo de bom. Livre demanda quer dizer livre oferta. Eu ofereço meu peito quando eu quiser, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, que teve uma pergunta. Na hora dourada, sendo normal ou cesárea, sai algo do seio? Sim, sai colostro, tá? Nicole, você pode acessar lá no canal do YouTube, www.youtube.com/nananeném. Você vai ver um vídeo que fala só sobre a hora dourada. O bebê consegue sim e deve mamar o colostro. É o melhor leite que tem para os primeiros dias de vida. Dayana tá perguntando aqui no Insta, o peso do meu bebê oscila muito, mas agora com 6 meses ele quase não quer mamar por conta da papinha. O que eu faço? Se você tiver na dúvida, Dayana, sobre a composição da dieta do seu bebê, o melhor profissional para te orientar é um nutricionista. Recomendo que você vá no nutricionista. Orientações assim, que a gente fornece sem conhecer o seu bebê, sem conhecer o desenvolvimento dele, não são informações que vão te ajudar, tá? Porque cada bebê, como a gente estava falando, cada bebê é um e precisa ser avaliado bem bonitinho, bem individual, tá? Ignore conselhos errados e palpites, tá? Talvez seja a parte mais difícil. Eu tenho uma amiga que fala que os palpites crescem na mesma velocidade que a pilha de fraldas sujas. Os palpiteiros sempre vão existir. Todo mundo tem sempre uma história ruim para compartilhar. Nunca ninguém tem uma história boa para contar. Sempre vai ter alguém que vai contar da vizinha que amamentou e caiu o mamilo, da outra que amamentou não sei quanto tempo e o bebê desidratou. Então as pessoas sempre vão compartilhar coisa ruim. Não dê ouvidos, entra por um lado, sai pelo outro. Esteja bem segura das tuas escolhas, esteja bem segura dos profissionais que te acompanham para você conseguir seguir com a amamentação. Dieta com redução de carboidrato interfere na produção de leite materno. Idealmente, gente, todas as mulheres que engravidam deveriam procurar o apoio de nutricionista. E mãe labarista tá falando, nutricionista materno infantil que seja a favor da amamentação. A gente precisa de rede de apoio, né, que é o próximo cuidado que eu ia passar para vocês. A gente precisa de rede de apoio. Rede de apoio são familiares que vão apoiar a amamentação e profissionais também. Então não adianta eu escolher aquele pediatra que não apoia a amamentação, não adianta eu escolher aquela nutricionista que não apoia a amamentação, porque todos esses profissionais, eles seguem uma outra linha que não a da amamentação e vão acabar recomendando outras coisas para vocês, tá? Desde quando a gente engravida, o nosso corpo tem um monte de necessidades diferentes, um monte de necessidades especiais. E isso só vai poder ser avaliado com muita clareza, com muito detalhe por um profissional da área, que seria um nutricionista materno-infantil. E isso vale a mesma coisa para a amamentação.
De praxe, a orientação padrão é que momento de amamentar não é momento de fazer dieta, tá? Enquanto a gente tá amamentando, a gente gasta cerca de 800 a 1.000 calorias a mais por dia, então não é hora de fazer dieta. É hora de sim ter uma alimentação equilibrada e de preferência orientada por um profissional. Nos primeiros dias, quando eu notar que está começando a fissurar, quais os primeiros cuidados? Pomadas? Janaína, o primeiro cuidado, quando você perceber que está machucando seu mamilo, seria consultar um especialista em aleitamento materno. Chamar um consultor de amamentação na sua casa, para que ele possa avaliar a mamada, avaliar a pega do bebê, avaliar o que está acontecendo, para que você possa interromper aí qualquer coisa que possa acontecer de errado, porque muitas vezes a pega nos primeiros dias de vida, o que causa essas fissuras é a pega errada, um posicionamento errado, e isso tudo precisa ser cortado, precisa ser parado antes que piore, tá? Com 40 dias é tranquilo o bebê dormir à noite durante 5 horas sem mamar? Isso vai depender muito de pediatra para pediatra, tá? Mas 5 horas ainda é um intervalo ok. Tive muitos problemas para amamentar minha filha, saí da maternidade totalmente desinformada e não tive essa hora dourada. Sofri tanto para dar mamar a ela. Carla, isso é mais comum do que você pode imaginar. Mito ou verdade que o estresse pode secar o leite? Bom, secar secado assim, sem leite mais, é mais ou menos mito, tá? O que pode acontecer é que as descargas de adrenalina podem inibir as descargas de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, ocitocina é o hormônio do prazer, enquanto a adrenalina é o hormônio do estresse. Então, ou a gente ataca ou a gente foge, né, com a adrenalina. E se a gente vai lutar, se a gente vai fugir, a gente não tem como sentir prazer. Então, o que acontece? As descargas de adrenalina, elas inibem o reflexo de ejeção, que é a liberação de ocitocina. Então, não seca, mas naquela hora você pode perceber que diminui um pouquinho a saída do leite, sim. O segredo é colocar o bebê de volta para mamar, tá? É isso aí, mãe labarista. Sei que o bico de silicone não é recomendado, mas foi o que mais me ajudou nos 10 primeiros dias. Depois ela pegou o peito com facilidade e não quis mais saber de silicone. Carla, importante dessas ferramentas que existem hoje no mercado é que elas sejam indicadas com muita parcimônia, com muito cuidado e por profissional experiente que saiba o que está fazendo. Porque bico de silicone, ele pode até ajudar em alguns casos muito específicos, mas ele é transitório, tá? Então, não é legal a gente comprar e sair usando indiscriminadamente, porque isso pode ser um caminho meio sem volta. É normal vazar leite meses antes do bebê nascer? É normal sim, tá? Lá para 6, 7 meses a gente começa a produzir o leite materno e pode acontecer sim de vazar, não é nada preocupante. Livre demanda, posso deixar 4 a 6 horas sem mamar? Responder que sim ou que não, sem conhecer seu bebê, é um pouco irresponsável, porque vai depender muito do desenvolvimento do seu bebê. Então, depende de quanto tempo ele tem, depende de um monte de coisa. Então, acho que a melhor pessoa para responder isso seria o seu pediatra, que está acompanhando o desenvolvimento do seu bebê. Tô grávida de novo, preciso de vocês. Estamos aqui. Gente, tenha uma rede de apoio, tenha pessoas que possam te ajudar e que possam te apoiar e que entendam o quão importante é amamentar para você, seja seu marido, suas amigas, sua família, seus profissionais, né? Os profissionais que você escolheu para te acompanhar. Então, tenha rede de apoio. Se alguém não estiver dançando conforme a música, é melhor que você retire desse grupo de apoio, que tem que ser um grupo de apoio, não um grupo que afunda, tá? Deixa sempre as regras bem claras, quero amamentar sim, mas busca informação, tá? Não tira da vizinha. Quero amamentar sim, estudei tal coisa e esse é o caminho que eu acho que vai funcionar pra mim, é assim que eu me sinto confortável de conduzir minha amamentação no começo. Então traça seu plano, né? A gente chama de plano de amamentação, busca bastante informação. Se tiver chance de fazer uma consultoria preventiva ainda na gravidez, vale super a pena. E quando o bebê nascer, saibam onde procurar ajuda. Então, saibam onde tem aquele profissional de referência que possa ir na sua casa te atender. Ou então, se você não tiver
condições ou não tiver na sua cidade um profissional que possa em domicílio te atender, procure o banco de leite mais próximo. Normalmente nos bancos de leite tem pessoas que conhecem a amamentação e que podem te orientar, tá? E uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente tem que ter paciência. Bebês precisam de peito, colo e tempo, tá? Peito, colo e tempo. E nós, nesse mundo louco que a gente vive, muitas vezes a gente esquece disso tudo. Mães aprendem a amamentar amamentando e bebês aprendem a mamar mamando. A gente pode sim se preparar tendo todas essas orientações e se sentir segura e ter os objetivos bem claros. Mas na hora que só começa o jogo, na hora que o juiz apita. Então a gente só vai saber como vai ser sua amamentação na hora que seu bebê chegar. E para as mães que não são mães de primeira viagem mais e tiveram dificuldades na amamentação anterior ou tiveram amamentação anterior de muito sucesso, lembrar que cada bebê é um bebê e que a amamentação ela pode variar. E lembrar também que a gente nunca é a mesma, né? A gente é uma numa gestação e a gente é outra na outra gestação. Então, a gente nunca é a mesma. O bebê é outro e a gente é outra. Então, vale a pena buscar ajuda, vale a pena procurar apoio, tá bom? Como eu falei pra vocês, a live vai ficar disponível 24 horas no Insta, vai ficar salva na página do Face e daqui a pouquinho eu subo ela pro YouTube. Compartilhem com seus amigos, continuem mandando perguntas. Foi super legal hoje, eu adorei, espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem legal. Deixem também nos comentários sugestões para os próximos assuntos, porque aí a gente já vai planejando as próximas lives, tá bom? Obrigada por todo mundo que entrou e ótima noite para vocês.